sublinhar a Panemil Gourmet, que está conosco, né? Também da mesma forma que o Arroz Extremo Sul. A Panemil Gourmet ainda falava com a Letícia, que é a filha do Jorge, né? E ela é colega até de profissão, colega de jornalismo, se formou um pouco mais tempo do que eu, né? Aliás, eu sou mais antigo na profissão do que ela, né? E ela também, Nilton, ela é cantora lírica. Que né? legal. Ela morou na Europa e tal. Qualquer dia ela vai passar por aqui também. Né? É um prazer até falar com ela pela leitura de coisas, mundo. né? De mundo. Né? Mas, Nilton, só convidando as pessoas, tem a sopa, né? Um buffet de sopa da Panemil, excelente. Né? E tem aquela sopa que ela é servida dentro do pão italiano, né? Isso se vê muito, aqui em Pelotas não tinha. Acho que é só a Panemil Gourmet que tem, né? Tomar sopa no pão, não é isso, Nilton? É assim que funciona. Né? É o chamado pão italiano, né? Exato. Bom, o Nilton, eu tinha deixado no bloco anterior, né, essa questão essas famílias que são que acabam tendo ausência, a própria justiça reconhece, no caso, o exemplo, né, dos filhos do governador, ex-governador do Rio, que estão presos, o casal está preso. Né? É fundamental os filhos terem, né, alguma coisa de limite, alguma caminho. Né? Agora, será que a mãe é o melhor caminho? O exemplo da mãe e do pai, né? Aí nesses dois aí, sinceramente, né? E se isso acontece em todo o Brasil... Não só as crianças, os filhos do Cabral, como todos os filhos do Brasil. Toda criança precisa dos seus pais, no sentido de que é uma relação essencial. Agora, da mesma forma que nós evitamos o contato de um pai estuprador ou de uma mãe estupradora com os filhos, nesse caso, deveríamos ter o cuidado de vermos até onde a presença desses pais são perturbadores e malformadores da personalidade dessas crianças e a partir da onde seria necessário. Então, seria muito importante fazer a discriminação ou a separação do que é bom do que é ruim. Talvez essa mãe precisasse de um acompanhamento psicológico o tempo todo, de um acompanhante no ambiente da casa 24 horas por dia, para que essa pessoa pudesse intervir e cuidar a relação dela com os filhos. Ela certamente não... Imagina, Nilton, um país como o nosso, né? Que nós temos recursos, falta recursos para tudo, né? Imagina manter alguém individualmente numa família de presidiários, né, para ajudar os filhos a crescerem. Eu não me lembro de ver isso em outros lugares do mundo, né? Porque até quase que, se bem que não tem tanta criminalidade como o Brasil tem, né, Nilton? Em outro lado da moeda. Né? Bom, de qualquer forma, o pai é pai, mãe é mãe, a necessidade existe. Não importa se o pai é criminoso ou não, certamente na relação com essa criança há necessidade. A questão toda é de como tu vais viabilizar essa necessidade. Certo. Tem pais que em vários aspectos são bons pais e em outros não. Tem os pais, por exemplo, que violam os filhos, que violentam os filhos, certamente eles em outros aspectos serão pais mais ou menos saudáveis. O indivíduo não tem toda a personalidade perturbada, tem aspectos da personalidade. Às vezes são aspectos que são preponderantes e que inviabilizam a relação, como o caso do estupro. Mas... em outros aspectos até poderiam ser relativamente saudáveis. A questão... Desde que tivesse um acompanhamento ao lado. Aí tá. Tem pessoas que precisam um acompanhamento 24 horas para que aquele lado ruim não apareça. Eu não sei qual é a idade dos filhos do Sérgio Cabral. Não sei. Né? E o Sérgio Cabral lá de Rio de Janeiro. Sim, não tem nada a ver com o nosso Sérgio Cabral aqui. Né? Mas eu não sei qual é a idade. Mas se são adolescentes, eles já estão... uma ruptura com seus próprios pais. Não é? Se eles não são adolescentes, eles idolatram. Mas eles conseguem discernir, né, da idolatria o que é o bom e o lado ruim. Essas crianças necessariamente tinham que ser tratadas, porque a bagunça que se instala na cabeça das crianças, primeiro o império, logo depois o inferno. Deixa eu inserir o ouvinte. Alô, bom dia. Né, e já retornamos. Alô, bom dia. Sim, fique à vontade.
Tudo bom, Ariovaldo? Como é que vai? Muito obrigado. Tá ótimo, agradecemos. Igualmente, Ariovaldo. Sim. Nessas épocas se fala muito sobre família, né, não é, Ariovaldo? É. Claro. Claro, claro. Uhum. Certo. Ok, tá bem, Ariovaldo, tá bem, obrigado pela sua participação. Ah, ótimo. Uhum. As receitas também, tá ótimo. Grande abraço, uma ótima Páscoa para o amigo, para a família, viu? Isso aí. Obrigado, Ariovaldo. A gente até, de certa maneira, alimenta uma pergunta que ficou no bloco anterior, né? Sobre a questão, bom, as famílias eram maiores, mas as atenções também elas se diluíam, né? Talvez, claro que o importante é o tempo, né? Paterno e materno em cada uma desses integrantes da família, né, Newton? Talvez os avós possam exercer essa função melhor que os pais. Então, não sei se para os filhos do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro a presença da mãe era tão importante, tão estruturante assim quanto se mostrou. Eu não vi nenhum estudo, não vi nenhuma avaliação, não acho que as pessoas nem sequer se preocuparam em fazer a avaliação para saber se ela é um bom exemplo, é um bom modelo, se ela teria condições psicológicas de estar com os filhos ou simplesmente usaram isso para tirá-la da cadeia mesmo. Talvez a presença dela seja muito mais perturbadora para os filhos do que a ausência. Talvez os avós pudessem ou os tios pudessem exercer essa função de forma mais equilibrada do que ela. Mas essas coisas passaram por cima desses elementos todos, então nós não temos... Sim, aí prevaleceu outros interesses, com certeza, talvez. não há a menor dúvida disso. De qualquer forma, Newton, nós estamos hoje vendo construções de casais bem diferentes, né? E que a criança, quando se socializa, ela começa a ver um outro mundo. E esse mundo, às vezes, ele é perverso. Ele maltrata, né, a criança. Quer saber qual é a origem da criança, e coisas desse tipo, né? E tu tens hoje composições diferentes, né, da construção familiar. A questão toda passa pelo vínculo, Leandro. As composições podem ser diferentes, mas se o vínculo leva em consideração a criança primeiro e acima de tudo, certamente essa criança vai ser beneficiada. Vamos voltar à questão do Sérgio Cabral e da esposa dele no Rio de Janeiro. Tu achas, e as pessoas em casa podem acompanhar nosso raciocínio, que esse casal em algum momento pensou nos filhos? Primeiro. 2. Tu achas que esse casal se comportou do jeito que se comportou, imaginando que os filhos precisariam de tanto dinheiro assim no futuro? 3. Tu achas que esse casal em algum momento se preocupou com a formação de personalidade das crianças? 4. Tu achas que... E assim poderiam seguir o dia todo falando, porque eu acho que nesse exemplo dá para colocar muitos Mas itens. no caso, por exemplo, do próprio ex-presidente Lula, pelo que se viu aí, ele também tratou de resolver a vida dos filhos, porque ele conseguia dinheiro de propina econômica. Para botar para o Lulinha e outros, né? A vida afetiva, caótica. Caótica. Bom, por algo a mulher dele fez uma crise hipertensiva e arrebentou um aneurisma cerebral. Não foi tomando chimarrão e conversando sobre as coisas boas da vida, né? Evidentemente. Ninguém tem crise hipertensiva falando de abobrinha, né? Então, só pensou num lado da vida, o indivíduo. De um primitivismo atroz. Sim, mas ele pensou pelo lado dos filhos que ele roubou para os filhos também, entre aspas, não vou usar esse verbo, né? Mas ele se preocupou com os filhos nesse sentido. Né? Mas se preocupou em quê? Em quê? De que nós estamos falando? Quer dizer, tudo que nós falamos nos 3 blocos do programa não valeu para nada, se nós vamos dizer isso.
Não valeu para nada. Perdemos nosso tempo. Mas a ideia dele, para quem valoriza o dinheiro, né, é também dar sustentação para os filhos, né, na questão do poder financeiro. Né? Então, voltamos ao mundo animal. Quer dizer que se o indivíduo está de bucho cheio, eu estou usando bucho de propósito, se o indivíduo está de bucho cheio, está tudo resolvido. É bucho. Não podemos usar outra expressão. Para a pessoa que come desse jeito, está enchendo o bucho. Então, se o indivíduo está de bucho cheio, está satisfeito. Pode fazer como um leão na savana africana, virar de perna para o ar e dormir numa boa soneca. Dormir 20 horas nas 24 do dia. Porque ele está de bucho cheio, está satisfeito. Eu não sei quais são as razões do Sérgio Cabral, né, nesse caso, né, no casal do Sérgio Cabral, porque a gente via assim que ele gostava de colocar dinheiro fora, ou brincar com dinheiro lá no Paris e tudo mais. Né, e as razões do ex-presidente Lula outras. Não sei quais são as razões, mas que chama a atenção, né, Newton? São pessoas que conseguiram roubar tanto, né, ou pegar tanto dinheiro, que vai servir para gerações e gerações, se não for contido, né, Newton? Para quê? Qual é a função disso para eles? Né? Olha, dinheiro mal ganhado é mal gastado. Então, o que ele está fazendo é pura e simplesmente criando uma situação transgeracional de sentimento de culpa, de pessoas criticadas internamente, mal vistas por si mesmos, sentir pessoas de terceira categoria, que não vão se ter uma boa inclusão social, que vão buscar pessoas que dramatizem com elas o mesmo que ele fez com outros. Ele só semeou a desgraça do futuro da família dele. Nada mais. Só. Com dinheiro. Até que um dia termina. Que o dinheiro mal gasto, eu acho que esse recado é importante, Newton. Que isso aí não é ser pai. Então. Isso aí não é ser pai, né? Tudo que nós falamos antes não vale, então. Ver que o tempo todo, nos 3 blocos do programa de hoje, e outros tantos, ao longo de 20 e poucos anos de programa que nós temos, nós hierarquizamos as relações afetivas, nós não falamos que o rico é melhor que o pobre, que o branco é melhor que o negro, e assim sucessivamente. Nós falamos em relações entre pessoas. Não interessa que pessoa é essa do ponto de vista onde está, qual é a sua origem, não. Relações afetivas importantes, de conexões importantes, de percepções importantes, de se colocar no lugar do outro, pensar, de abrir espaço para o outro poder concordar, discordar, de se discriminar, de fazer as rupturas necessárias para poder buscar sua própria identidade, e encontrar o seu caminho na vida, estabelecer relações afetivas de acordo com as suas vivências internas, poder ir e vir, que sejamos um porto seguro para os nossos filhos, para que no futuro, na vida adulta, eles também se sintam iguais com relação às outras pessoas. Nós não falamos em dinheiro em nenhum momento. Quem é que disse que tem que ter dinheiro? As edições anteriores da ONU para escolher os povos mais felizes do mundo eram os povos que nem sequer tinham moeda, não tinham dinheiro. Agora nós sim. Não precisamos disso para viver bem. A edição desse ano alguém disse para a ONU, não, só um pouquinho, vamos botar os mais ricos do mundo. Então botou a Finlândia, Dinamarca, Noruega, Dinamarca, Islândia. Newton, deixa eu inserir o Cláudio Silva, mas com material jornalístico. Alô, bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Sim, fique à vontade. Corta ali, Sérgio.